Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Eu acho. Ninguém tá falando nada, né? Eu acho que vocês estão vendo. Ah, estão vendo, beleza. Rodrigo falou. Beleza. Bom, pessoal, hoje nós vamos para aula 4, que é a unidade 3. A unidade 4, ela é sobre filtros, né? Ela é bem rápida, é curtinha. Como as nossas aulas são só de segunda, e eu acho que precisam fazer prova essa semana, talvez, não vai dar tempo de passar o filtro, né? O que eu posso fazer é montar uma apresentação e colocar no YouTube para vocês antes da prova, né? Mas como a gente só tem aula de segunda, é muito conteúdo, a gente não consegue ver tudo, todas as unidades, né, em quatro encontros aí. Então não deu tempo de ver a última unidade, né? Então a gente vai fazer hoje a aula da unidade 3, tá? Que é a resposta em frequência. A gente vai usar os livros aqui do Boestad e da eletrônica digital da Croton, tá? Então, a resposta e frequência. Bom, quais as competências que a gente vai estar falando hoje, né? Só um instante aí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Está gravando? Está gravando, beleza. Bom, hoje a gente vai tentar compreender a resposta do transistor em relação à operação em altas e baixas frequências. A gente vai mesclar aí apresentações de funcionamento de transistores em faixas de frequências variadas, tá? No caso aqui são especificamente duas, que é a alta e baixa frequência, tá? E aí, como sempre, a gente vai iniciar a aula aqui deixando algumas perguntas para intuir na cabeça de vocês aí, né, durante a aula, que essas perguntas venham aí conforme a gente vai explicando, né? Então, a pergunta primeira que a gente vai deixar é: os transistores possuem o mesmo comportamento para qualquer frequência de operação? Se você tem uma frequência baixa, ele se comporta de um jeito. Se você tem uma frequência alta, ele se comporta de outro jeito. Então, você tem que saber essa diferença, né? E o que acontece? Quais os comportamentos do transistor nesse tipo de situação? A outra, quais são as características dos transistores em alta e baixa frequência? E como a gente faz para analisar a resposta em frequência de um transistor? Que ferramentas a gente pode utilizar? Então essas são algumas perguntas que a gente vai responder hoje. Então o título aqui da nossa primeira parte é Efeitos da frequência em amplificadores, que a gente vai falar. A gente vai usar alguns exemplos do amplificador de emissor comum, tá, transistorizado, para falar de frequências aí, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é voltar um pouco no tempo aí. A gente usa para analisar frequências, tá? Sinais de frequência, tipos de escalas diferentes. Então, por exemplo, aqui, um tipo de escala muito utilizado é a escala logarítmica. Eu não sei se vocês lembram, mas nesse gráfico aqui, né, em escala logarítmica, aqui no eixo vertical, a gente usa a escala linear.
Então aqui você vai ver o crescimento de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Linear. E no eixo horizontal, a gente usa a escala logarítmica. Então, como é escala linear com logarítmica, a gente usa um gráfico que é semilog. Se fosse logaritmo no vertical e logaritmo na horizontal, seria dilog. E aí, na parte logarítmica aqui, a gente vai ver que existem períodos, né? Então, por exemplo, aqui, você não vai ver ele começando do 0 e terminando, por exemplo, no 10 aqui. Tá? Porque o logaritmo, ele começa no 1 aqui, tá, pessoal? Você não vai ver 0 aqui. Então, começa no 1, aí ele vai evoluindo para o 2, para o 3, só que você vê que os intervalos de 1 para o 2, ó, e do 2 para o 3 e assim por diante, eles vão caindo, ó, eles vão diminuindo valores. Então, por exemplo, dentro de, de 10 intervalos aqui, desse intervalo todo aqui, ó, de 1 até 1, todo esse tamanho, esse comprimento, quantos por cento cabem de 1 a 2 nesse intervalo grandão aqui, de 1 até 1? Cabe 30%, ó. Ah, quanto cabe de 1 até 3 nesse intervalo de 1 a 1, nesse comprimento? Ah, cabe 48%. E assim por diante, tá? 60% em 4, 69% em 5 e ele vai aumentando, tá? Então, quando você tem a marca 2 aqui, ó, então significa que você tem que pegar o logaritmo do número, que é 2, só que você sempre usa, nesse caso, na base no caso, base 10, né? Então, logaritmo de 2 na base 10 é 0,30. Então, esse valor aqui, ó, é 0,30. Logaritmo de 3, que é o terceiro aqui, na base 10, 0,47. Logaritmo de 4, na base 10, 0,60. E assim por diante. E aí você vai construindo o seu gráfico, né? Aí, quando ele chega aqui, ó, no 1, ele recomeça, tá? E isso vai continuando. Entre 1 e 2, você vê assim, entre 1 e 1 você tem 9 espaços aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você vem aqui entre 1 e 2, ele também tem 9 espaços, ele vai quebrando isso em 9 espaços. Então, é uma observação que você faz, né? Tudo bem, pessoal? Então, essa é uma possibilidade de você utilizar um gráfico desse na análise de sinais, tá? Então, escala gráfica semilog. Bom, então aqui basicamente é o que eu falei, tá, pessoal? Na escala vertical a gente tem o linear, na horizontal os intervalos vão diminuindo, né? Então, que era 0,30, ele vai, tá vendo, ó, vai diminuindo os intervalinhos aqui, ó, certo? Conforme você vai indo para a direita. E aqui é aquilo que eu falei, né? O log de 2 na base 10, 0,30. Então, você tem 30% de um tamanho que cabe de 1 até 1. 48% que cabe de 1 até 1 para o 3 aqui. E assim sucessivamente. Como que é um gráfico na escala logaritmo? Aqui no caso, um gráfico de log, né, pessoal? Ele tem essa cara aqui, essa curva aqui, ó. Tá? Então, é importante a gente saber que o gráfico de uma função na escala logarítmica, ele tem um formato diferente em relação a um gráfico na escala linear. Por esse fato, então, uma reta numa escala logarítmica vai corresponder aqui a uma curva numa escala linear. E uma curva na escala logarítmica pode corresponder a uma reta na escala linear. Certo? Beleza. Mas como que eu posso usar o logaritmo na parte de elétrica? Por exemplo, a primeira aplicação aqui é você identificar qual que é o ganho de potência de um dispositivo. O ganho de potência ele é dado numa unidade que a gente conhece como decibel. Então, o que seria o ganho de potência?
Matematicamente, o ganho de potência ele é dado por essa grandeza aqui, ó, G, o dB aqui é de decibel, certo? Igual. É uma razão de potências, mas é só a razão pura? É só potência 2 sobre potência 1? Não. É o logaritmo na base 10 da razão das potências, tá? Vezes um fator de 10. Então, essa equação, então, para a gente vai fornecer o ganho de potência, tá? Então, o ganho de potência aqui, ele é igual a 10 log de 10 da razão de potência de uma potência 2 para uma potência 1. Certo? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, quando a gente fala em ganho de potência, né? Quando você trabalha em logaritmo, tá? Se você tem uma potência de 4 watts, que nem eu escrevi aqui embaixo, tá? Temos uma potência de 4 watts. Aí você aumenta aquela potência para 16 watts. Tá? Então eu tenho 16 watts, eu colocaria aqui, ó, e 4 watts embaixo. Se a gente fosse colocar nessa equação, né? Aí você poderia se perguntar, poxa, eu tinha um dispositivo que no início ele tinha 4 watts, depois eu aumentei para 16 watts. Quer dizer que se eu dividir 16 por 4, eu vou ter 4 vezes de aumento. Poxa, quanto aumento, hein? Então, pessoal, você não pode fazer isso porque a gente está trabalhando na escala logarítmica. Na escala logarítmica, você você não pode fazer essa divisão. Por quê? Porque aqui você tem que utilizar um fator de 2 elevado, ou 4, né? No caso 2 que está elevando 4. Então é 4 elevado a 2 que dá 16. Então, quando você faz isso, você vê que a potência aumentou um fator de 2, a primeira potência de 4. Tá? Você não pode estar dividindo, porque se você está dividindo, você está trabalhando de uma escala linear. Como a gente está trabalhando em escala logarítmica, para chegar no 16, você vai ter que elevar o número 4, que é a primeira potência aqui, a um número que dê 16. Porque isso aqui é a base do logaritmo. Tá? Então, 4 elevado a 2 dá 16. Isso aqui é base para o logaritmo. Agora, você dividir a potência posterior pela anterior, isso é uma forma linear. Tá? Isso não é logaritmo. E se não é logaritmo, 4 vezes não é o quanto você elevou a potência, e sim 2 vezes. Ok? Então, é importante você saber a escala logarítmica, porque você vai saber, por exemplo, como a gente está mostrando aqui, o quanto que foi o aumento de potência de um dispositivo inicial para uma situação posterior. Tá? Então você tem que tomar cuidado aí nas escalas que você trabalha. Vamos lá. Hoje tem bastante equação, hein, pessoal? Então, vamos nos preparar aí. Bom, então se a gente tem um sisteminha, esse sistema ele tem uma entrada e tem uma saída, certo? Então, se um sistema tem a resistência de entrada, que ele chama de R1, e a resistência de entrada, R1, ela é idêntica a R2, e a gente sabe que a potência ela é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência, certo? Então a gente escreve uma equação de ganho de potência aqui, ó, baseado na anterior, tá? A gente escreve uma equação aqui, só que no lugar das potências nós vamos substituir. Nós vamos substituir por quem? Ó, V quadrado sobre R. Só que os R's e os V's são correspondentes às entradas e saídas. Então, tudo que for saída, nós vamos chamar de 2. Tudo que for entrada, nós vamos chamar de 1. Então, aqui, ó, P2 é a saída. P2 eu vou substituir por V2 ao quadrado, dividido por R2. Está aqui, ó. Tudo que for relacionado a 1 é a entrada. Então, aqui vai ser
V1 ao quadrado sobre R1. Só que nesse nosso sistema, a entrada e saída são iguais, a resistência são iguais. Então eu vou poder cancelar a resistência R1 com a R2, certo? Vai ficar o que? V2 ao quadrado sobre V1 ao quadrado. Aí eu vou colocar um parênteses aqui, ó, bonitinho, para englobar tudo isso, tudo ao quadrado. Tá? Só que existe uma propriedade do logaritmo que diz que quando você tem o log de alguma grandeza, que no nosso caso é V2 sobre V1, na base 10, tudo que está elevando aquele parênteses, ele pode sair de lá e você joga para fora do logaritmo. Aqui, ó, ele cai fora aqui, ó, multiplicando o que? O 10. Então vai ficar 20 vezes log de 10 V2 sobre V1. Então essa aqui, ó, esse aqui é o ganho do nosso sistema, certo? Do nosso sistema de entrada e saída com resistência 1 igual a resistência 2. Certo? Então, quando duas resistências são iguais, na entrada e na saída, o ganho ele pode ser dado por essa equaçãozinha aqui, ó. Se você comparar com a anterior, ó, praticamente dobrou o valor do ganho, tá? As tensões substituíram as potências, tá? Então teve essa diferença aí, beleza? Bom, pessoal, então em equipamentos de áudios, principalmente amplificadores, tanto a potência e os níveis de áudio vão se relacionar numa base logarítmica, como a gente já viu. Tá? Então, o ganho aqui é logaritmo, o outro ganho aqui é logaritmo, nas duas equações que a gente viu. Se a gente for ver através de uma tabelinha, que nem está aqui à direita, né? Você vai ter o ganho de tensão e o nível em decibéis. Então, por exemplo, se eu tiver um ganho de tensão de 0,5, como a escala logarítmica, ela vai dar um nível em decibel de menos 6. Vai dar um fator negativo aqui. Agora, se eu chegar com ganho de tensão igual a 1, então, ó, meu GdB aqui vai ser igual a 1. Imagina isso aqui tudo igual a 1. Aí eu faço essa pergunta para vocês. Qual é o logaritmo de um número, tá, que vai dar 0? Você não tem um logaritmo igual a 0, pessoal. Tá? Você teria que ter aqui, por exemplo, log de 0, tá? Ele daria 1. Mas log de 1, você poderia, por exemplo, se eu for colocar aqui log de 1 na base 10, né? Aqui no caso, 10 elevado a 0 daria 1, tudo bem. Agora, se eu tivesse log de 0, eu teria que levar 10, se eu tivesse log de 10, log de 0 na base 10 é igual a x. Então, 10 elevado a x é igual a 0. Qual o número que 10 elevado a x vai dar 0? Você não tem um número x aí, número real, tá? Ou qualquer número aí que 10 elevado a x dê 0. Então isso aqui cai numa indeterminação. Então você tem que tomar cuidado na hora de verificar esses ganhos de tensões. Tá? Aqui no caso que log de 1 na base 10, ele vai dar 0 aqui, ó. Então é como se você colocasse o 0 aqui fora, tá? E 10 elevado a 10 elevado a 1 que vai dar 0. Tá? Então 1 ganho de tensão e nível em decibéis 0. E aí você vai colocando os valores aqui, ó, você vai chegando nas numerações, tá? Então, para um ganho de tensão de 10, então GdB, né? Tudo isso aqui é 10, então fica 10 aqui desse lado, 10 aqui. Tá? Vai acabar cortando 10 desse lado com 10 desse lado. Então vai ficar 1 igual a log de 10, tá? E o nível em decibel seria
todo esse fator de log aqui, né? Tudo bem? Então você vai substituindo esses valores e descobrindo os valores de nível de decibel aqui, tá? Então essa tabelinha mostra pra gente a variação aí do ganho de tensão em relação ao nível de decibel, e você consegue, através de uma equaçãozinha dessa daqui, montar uma tabelinha, certo? No nosso exercício aqui, ó, nesse exemplo, na verdade, né, a gente vai ver que a gente só consegue chegar nesse resultado, tá, que o ganho aqui, no caso de tensão, né, ele é 20 vezes o log de V2 sobre V1 na base 10, porque as resistências do nosso sisteminha são iguais, certo? Se não fosse assim, esse valor já teria se alterado, não seria o mesmo, tá? Então, a maior vantagem na utilização da base logaritmo até o momento que a gente está conversando, né, é para avaliar exatamente o ganho de tensão, certo? Bom, para a gente entender o funcionamento de transistores até o momento, a gente considerou, até nas aulas anteriores, tá, a gente sempre considerava uma banda de frequências aí média. Mas o problema é que entram na jogada capacitores, tá? A gente viu que tem vários tipos de capacitores ao longo dos circuitos. Então, esses capacitores nos circuitos, principalmente onde tem em ligação com amplificadores, eles têm uma reatância capacitiva, certo? E isso aí vai ter um significado diferente no momento que você calcula algum tipo de grandeza no final do cálculo do circuito, certo? E essa reatância capacitiva, ela vai ter o mesmo efeito para a gente aqui, como se fosse uma resistência. Então, para a gente, a reatância capacitiva vai ter o mesmo efeito que uma resistência, certo? E isso vai depender da frequência do sinal que a gente está trabalhando. Então, a gente vai ter que, ao longo do que a gente vai estar discutindo aqui, a gente vai perceber realmente que a reatância capacitiva, ela vai ser praticamente uma resistência naquele circuito para a gente, certo? Bom, a reatância capacitiva, não sei se vocês lembram, né? Ela é igual a 1 sobre 2π, a frequência que você está trabalhando aí, e vezes a capacitância, certo? Essa reatância, por ter uma característica resistiva, né? Ela vai produzir aí uma queda de tensão, ok? Vocês lembram lá, quando você tem um circuitinho, uma resistência, né? Cada resistência, ela produz uma quedinha de tensão, certo? Quando a corrente ela circula aí no resistor, por exemplo, então você tem uma queda de tensão para aquele resistor. Aqui no caso, para a gente, a reatância capacitiva, ela propicia essa queda de tensão. O que mais aqui? E aí a gente tem o seguinte, as curvas de ganho de um amplificador, a gente vai dividir em três regiões, tá? Como essa figura aqui, ó. Então, para um amplificador, tipo daqueles que a gente viu nas aulas anteriores, o que a gente vai ver hoje aqui é do emissor comum, tá? Amplificador de emissor comum. E para esse amplificador, a gente consegue dividir em três regiões aqui, o ganho dele, tá? Que é uma região de baixa frequência, uma região que é praticamente constante aqui o ganho, que é uma região de largura, que a gente chama de largura de banda aqui, tá? E uma região de alta frequência. Então, a parte de largura de banda aqui, pessoal, é a parte de média frequência. Então, a gente tem esses três tipos, né? Baixa frequência, média frequência e alta frequência. Alta frequência. Esses três aqui, tá? Então, vamos lá. Bom, então, estudando aqui a parte da frequência, a faixa de operação do transistor, ele vai ocorrer quando o ganho é horizontal. Então, se eu olhar aqui, ó, no meu gráfico,
a gente vê que o ganho do transistor ele vai se dar nessa região constante aqui, ó, praticamente essa região. Beleza? Nas regiões de baixa frequência e alta, a gente vai ver agora o que acontece. Tá? Então, nas regiões de média frequência é onde a gente tem a faixa de operação do transistor. Tá? Onde você tem o ganho aí do amplificador. Agora, se eu estiver trabalhando nas regiões de baixa frequência, aqui nesse gráfico, ó, tá? A gente vai ver que no eixo vertical, a gente tem aqui a parte de ganho, tá? Amplitude, então aqui AV média seriam os ganhos, tá? E na escala horizontal a gente tem as frequências. Aqui a escala em logaritmo, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, 10, 100, 1000, 10.000, tá? E aqui a gente vai falar desses valores aqui depois, tá? FL e FH, a gente vai comentar ali na frente. Então, basicamente, nesse gráfico, você tem que entender que é um gráfico de ganho versus frequência. Então, o ganho na vertical, frequência na horizontal. E ele vai falar aí qual a melhor parte do gráfico em que há ganho para o amplificador, no funcionamento dele, tá? Que seria a região de média frequência. Quando ele sai da região de média frequência e vai, por exemplo, para uma baixa frequência, você tem que o acoplamento RC no caso dos amplificadores, eles têm uma atenuação no ganho. Então, o ganho seria menor, por exemplo. Certo? Então, em regiões de baixa frequência, o ganho aqui seria inferior a um ganho esperado, que seria normal. Por exemplo, comparado com os ganhos aqui da região de média frequência. Bom, aí por que isso acontece, tá, pessoal? Então, os capacitores eles se comportam como um circuito aberto quando você está trabalhando numa região de baixa frequência, certo? E aí, por essa equaçãozinha aqui, ó, tá, de reatância capacitiva, a reatância capacitiva ela se aproxima do infinito, ela fica muito grande, porque você está trabalhando em baixa frequência aqui, ó. A frequência cai, tá? Quando você está diminuindo uma coisa que está sendo dividida aqui, a tendência do outro é subir muito. Como a frequência ela está diminuindo muito, a reatância capacitiva tende a ir para infinito mesmo porque você está fazendo com que os capacitores desse circuito se comportem como se estivessem abertos, né? Não tem contato. Então isso aqui tende ao infinito. Tá? Agora, se eu estiver trabalhando com regiões de alta frequência, que é a parte de cima aqui do FH, ó, desse gráfico, essa reatância ela vai diminuindo, ela inverte, certo? E os capacitores, o que eles vão estar, que vai estar acontecendo com eles, né? O capacitor ele passa a agir como se ele estivesse num curto-circuito, certo? Então, recapitulando, para baixas frequências, os capacitores tendem a trabalhar ou se comportar como num circuito aberto, tá? Se a gente estiver falando de um amplificador que tem um acoplamento RC. Então, o capacitor aqui trabalha como se estivesse com um circuito aberto e a reatância ela tende a um número muito grande, ela tende a infinito. Já com alta frequência, o capacitor ele passa a funcionar como um curto-circuito, certo? E a reatância ela tende a diminuir, certo? Reatância alta aqui, reatância mínima aqui. Beleza? E no centro? É onde você tem o ganho ideal para o funcionamento do amplificador. Tudo bem? Beleza. Então aqui, ó, só um resumo mais simples, né? Então, para baixas frequências, o acoplamento resistor-capacitor de um amplificador atenua o ganho. Para médias frequências, determine a faixa de operação ideal do transistor.
E altas frequências, as capacitâncias internas dos transistores dos fios causam uma atenuação no sinal também do amplificador. Beleza? Tudo depende também dessa equaçãozinha aqui, tá, pessoal? Ó, frequência alta, reatância baixa. Frequência baixa, reatância alta. Bom, em relação ao ganho do amplificador, certo? Você tem um mínimo valor aí para a frequência que ele trabalha, para que a reatância capacitiva, essa equaçãozinha aqui, ó, então reatância capacitiva do capacitor não exerça mais influência no circuitinho, certo? E que valor que é esse? Que valor é esse mínimo aceitável de frequência que a reatância do capacitor ela não influencia no circuito? É um valor que a gente chama de FL. É um valor de frequência de corte inferior. Então, se a gente voltar aqui no gráfico, ó, existe um valor FL que é a frequência de corte inferior, que é uma frequência mínima no qual a reatância capacitiva do capacitor não exerce mais influência no seu circuito. E é esse ponto aqui, ó. Beleza? É o FL, tá? Frequência de corte inferior. Agora, se a gente tiver aí, isso é para baixa frequência, né, pessoal? Que a gente está aqui no gráfico olhando, uma frequência, ó, ela está começando aqui, ó, baixa frequência, está para o lado da baixa frequência. E se eu tiver alta frequência? Aí a frequência de corte, ela vai se chamar FH. Então, para baixa frequência, frequência de corte é FL. Para alta, frequência é FH. Então, para altas frequências, esse mesmo fenômeno aqui, ó, tá? Ele acontece, só que essa reatância, tá? Que viria a aparecer dos capacitores, né? São as reatâncias relacionadas à capacitância interna dos transistores e dos fios do circuito, certo? São essas duas coisas, tá? As capacitâncias internas dos transistores e dos fios do circuito que você está trabalhando, que faz com que você tenha uma atenuação no sinal que você gostaria que fosse amplificado, certo? Então, no seu circuito, a própria existência ali do transistor no circuito, mais os fios, faz com que você tenha uma reatância ali que mude o sinal que você gostaria que tivesse sido amplificado, tá? Mas, para você saber como essas coisas vão interferir, você tem como saber através dessas frequências de corte. Então, para uma frequência de corte superior aqui, FH, tá? Eu sei que a partir desse valor vai ter uma atenuação da minha amplificação, né? Que eu gostaria que tivesse no meu circuito. E para baixo desse valor, eu vou ter uma atenuação também. Então, eu não quero que para baixo desse valor de FL, meu amplificador opere. E também não quero que acima de FH o meu amplificador opere. Porque vai ter atenuação acima e abaixo aqui desse valor. Eu quero que ele opere aqui dentro. Então, por isso você tem essas frequências de corte. Ok? Então, a gente tem que ficar sempre esperto aí, tá? Que quando você tem no nosso circuitinho capacitores acoplados, tá? Isso vai causar uma reatância capacitiva. E isso é um problema para a geração do sinal amplificado, tá? Então, você sempre vai ter que trabalhar nessa região de média frequência. Ok? Então, essa FH para a gente são as frequências de corte superior. Bom, as frequências de corte inferior e superior, elas podem ser chamadas também, tem outros nomezinhos aí mais diferenciados, tá? Que é frequência de ângulo, frequência de banda ou meia potência. Esses três nomes aqui.
tá? Mas você pode chamar de frequência de corte inferior ou superior, tá? Além de você saber que elas vão existir quando você está trabalhando com capacitância, né, de transistores e de fios, por exemplo, você sabe que elas vão ocorrer quando você tem um ganho de tensão no valor de 0,07, certo? Então, se essas frequências de corte elas vão ocorrer com um AV de 0,07, dá para você saber, por exemplo, em fatores de ganho de potência, né, qual que seria a potência aqui, levando em consideração esse ganho de tensão de 0,707. Então, ó, se a minha tensão ela vai ser um valor de 0,707, eu levo esse fator ao quadrado, e para minha resistência, a gente considera como sendo 1 ohm. É um padrão para você trabalhar com o AV de 0,707, né? Aí você vai ter uma potência de meio watt. Então, em fatores de ganho de potência, ocorre quando a potência tem o mesmo valor, da metade da potência máxima, que é essa daqui, ó, metade da potência máxima, para uma resistência de 1 ohms, certo? Bom, então, como a gente falou ali em cima, a área mais importante desse gráfico aqui, ó, de ganho por frequência, é a região de média frequência, de banda passante, né, ou banda de frequência média, essa região em azul aqui maior, ó. Certo? Nessa região, o ganho vai ser horizontal, né, que nem aqui a gente está vendo aqui, ó, AV médio, ó, ele fica praticamente horizontal, ó, certo? Ele não tem uma mudança. Já nos outros dois, o ganho ele é em diagonal. E nessa região, aproximadamente, a atenuação dele, aqui, ó, é de 3 decibéis, é muito baixo. Tá? Se você considerar a atenuação aqui para os níveis de baixa e alta frequência. Então, essa banda aqui, pessoal, da região de média frequência, ela vai ser dada pelos limites, né, da frequência de corte inferior e superior. Beleza? Eu consigo determinar a largura de banda, que a gente chama de BW, pela diferença da frequência de corte superior e inferior. Então, FHzão menos FL, tá? Vai dar pra gente a largura de banda, ó. Está aqui, ó. Certo? E aí, pessoal, aqui no nosso gráfico, tá, só para especificar aqui, a gente utiliza ganho de tensão em decibéis, tá? Isso é mais comum aí para a área de eletrônica, e a frequência a gente dá em hertz, ok? Nesse exemplo aqui, a gente vai ter um ganho de tensão no eixo Y. Então, aqui, ó, no nosso eixo Y, o ganho de tensão AV, ele dá dois exemplos, tá? O primeiro é 128, tá? 128 aqui, que é o máximo, é praticamente constante, e o outro é 90,5, certo? Você vai perceber que para a curva sua do gráfico aqui, ó, em azul, você vai ter os níveis de frequência de corte inferior, ele bate em 90,5. Então esse valor aqui, ó, do ganho, ele fornece para a gente duas frequências de corte. Já esse valor de 128, ele vai gerar praticamente aqui um nível constante, né? Então, para 90,5 gera duas frequências de corte, ó, que é FL e FH, certo? O que mais aqui? Bom, como que eu determino, por exemplo,
o valor de 90,5. Então, por exemplo, se você tem um ganho de... Se você tem um gráfico aqui, tá? Como esse que a gente está vendo em azul, e ele te dá o ganho de tensão máximo aqui, que é 128 decibéis, por exemplo, tá? Que é o valor da constante aqui. Como que eu acho o valor de 90,5? Para achar esses dois pontos, tá? Você vai pegar o valor de 70,7%, que vai dar 0,707, né? E vai multiplicar pelo valor máximo. Fazendo essa multiplicação, você vai achar esse valor aqui e aumentando as linhas, colocando aqui as linhas tracejadas, cruzando com a linha azul, você vai achar dois pontos. Esses dois pontos no seu gráfico vai gerar para você a frequência de corte inferior e a superior. E aí você sabe, fazendo isso, né, qual que é a banda que o seu amplificador vai trabalhar. Então ele vai trabalhar nessa banda aqui. Tá? Então, se ele te desse um problema falando que um amplificador tem um sinal máximo de ganho de 128, e ele perguntasse para você quais são as frequências inferiores de corte e superiores de corte de funcionamento do seu amplificador, você teria que pegar o valor máximo do ganho, que é 128, e você já deveria saber que multiplicando por 70,7% esse valor máximo, você chegaria nesse valor de 90,5 e já tiraria os dois valores da frequência FL e FH aqui. Então você saberia que intervalos o seu amplificador trabalharia. É claro que numa prova ele teria que dar, por exemplo, essa escala aqui, ó, em log, por exemplo, deveria dar um número aproximado aqui para você saber, só olhando no gráfico, qual seriam os valores de FL e FH aqui, tá? Você deveria tirar uma estimativa, porque ele deixando assim, ó, com valores de 100, 1000, é muito difícil você estimar que valor que é isso aqui, tá? Então você teria que ter mais números no gráfico aqui na escala horizontal para determinar quem é o FL e o FH. Mas você consegue determinar quem é facilmente aqui os intervalos, tá? Só fazendo essa continha aqui, tá bom? Beleza, agora a gente vai para respostas em baixas frequências. Depois a gente vai passar para altas. Para começar a trabalhar com respostas em baixas frequências, em amplificadores, a gente vai começar a observar esse circuitinho RC aqui, tá? Uma resistência R, um capacitor C, aplica-se uma tensão de entrada e uma tensão de saída, tá? Então, para baixas frequências, quem vai determinar a própria frequência de corte, certo? Vai ser a combinação desses dois elementos, os dois dispositivos, o resistor e o capacitor, certo? O resistor, combinação aí dos capacitores de acoplamento e de desvio, tá? Então, beleza. Então, através desse circuitinho, pessoal, a gente vai determinar a frequência na qual a amplitude de tensão de saída é de 70,7% da tensão de entrada. E o ganho de atenuação é de 3 decibéis. Esses valores a gente sempre vai usar para trabalhar, tá, pessoal? Se ele não der um problema, você já assume que a amplitude de tensão de saída, ela sempre vai ser esse valor, 70,7% da entrada. É um valor constante, comum, padrão para funcionamentos aí. E o ganho para atenuação, né, lembra que a gente falou, para esses gráficos aqui, ó, é sempre 3 decibéis de atenuação para a média de frequência, para essa região de média frequência. Bom, como que vai ser o valor da tensão de saída para esse circuitinho aqui? Tá? O V de saída, como que a gente vai encontrar ele? Vai ser através dessa equação. A tensão de saída aqui, V de saída, ela vai ser igual. Eu vou pegar a minha resistência R e vou somar aqui embaixo com uma reatância capacitiva, devido à presença do capacitor.
E em cima, eu vou pegar a resistência e vou multiplicar pela tensão de entrada. Tá? Então, essa vai ser o cálculo da tensão de saída. Vocês observem aqui que praticamente tudo que ele dá no circuitinho aparece na equação aqui, ó. Só a reatância que você tem que saber a fórmula dela, né, que é 1 sobre 2πfc, tá? Que você vai ter que calcular separado aí, certo? E ele vai ter que fornecer para a gente a frequência, senão você não tem como calcular a reatância aqui do circuito, certo? A capacitância ele geralmente dá, a frequência ele vai ter que dar como dado do problema. Aí você calcula ela, certo? Soma com a resistência. A tensão de entrada você vai ter que ter também, ele vai ter que fornecer. E aí você calcula a tensão de saída. Tá bom? Então aqui, então XC é a reatância capacitiva, né? Que eu falei, que é 1 sobre 2πfc. E se a gente quiser calcular a amplitude da tensão de saída, tá? Aqui substituindo, deixa eu ver o que ele fez aqui, substituiu. Aqui ele usa uma equação, só que ele muda o termo inferior aqui, o denominador, tá? Em vez de usar R mais XC aqui, tá? Ele usou raiz quadrada. Tá? Vocês podem usar a mesma aí para ter o mesmo valor, a equação diferente para ter o mesmo valor da tensão de saída. Beleza? Bom, aqui, ó, então na frequência de corte, tá? Sabemos que a tensão de saída ela é 70% da tensão de entrada. Então, para que isso aconteça, o nosso circuitinho RC, a gente vai fazer que a reatância capacitiva tenha o próprio valor de R. Você fazendo isso, o que vai acontecer? Então, ó, nós vamos pegar aqui essa equação, certo? De tensão de saída. Nós vamos escrever ela aqui. Aí, para esse circuitinho aqui, ó, o que a gente vai fazer, tá? Nós vamos pegar o valor da reatância e ela vai ter um valor que é igual ao próprio valor da resistência, certo? Então nós vamos fazer que x e c é igual a R. Então nessa equação eu não vou precisar calcular através da equação de 1 sobre a reatância igual a 1 sobre 2πfc, né? Eu não vou precisar fazer usando isso. Aqui ele fez uma aproximação. Então ele fez que x e c é igual a R. Então substituindo aqui, ó, eu vou ter vou ter R ao quadrado mais R ao quadrado. Então isso vai ficar com 2R ao quadrado. A raiz quadrada acaba eliminando aqui. E aí vai ficar R raiz de 2. Certo? Veja que os termos de cima, ele só vai copiando, não muda nada, tá? Aí quando ele chegar aqui, o resistor em cima e embaixo são iguais, ele acaba cancelando os dois. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter que a tensão de saída ela é igual a 1 sobre raiz de 2 vezes a tensão de entrada. Então, a tensão de saída desse circuitinho, ela é igual a 0,707 da tensão de entrada. Beleza? Então, a tensão de saída aqui, ela é um pouco maior que a tensão de entrada. Ó. Tá? Ela tem um valor 0,7 aí da tensão de entrada. Beleza? Então, o ganho de tensão, para esse circuito, né, quando a reatância capacitiva é igual ao valor do próprio R, tá, o ganho de tensão vai ser a tensão de saída sobre a tensão de entrada. A tensão de saída, quanto que vale? Ela vale 0,707 a tensão de entrada. No caso aqui, ele não usou essa parte, tá, pessoal? Ele usou isso aqui, ó. A tensão de saída, ela é 1 raiz de 2 da tensão de entrada. Só que a tensão de entrada está embaixo também, então ele acabou cancelando os dois. Então o nosso ganho de tensão vai dar 70,7%, 0,707. Ó.
Tá? Então, resumindo aí, né? A gente tem um circuito como esse, a frequência na qual a amplitude de tensão de saída ela vale 70,7% da tensão de entrada e o ganho de atenuação é 3 decibéis. Aí, como que eu faço para encontrar a tensão de saída? Temos a equação. Como que eu faço para determinar a relação entre a tensão de saída e a de entrada? Tem essa relação aqui. Como que eu faço para determinar o ganho de tensão para esse circuito? É só fazer a tensão de saída sobre a entrada. Mas esse valor é sempre constante, ó. Tá? E o que é fundamental nesse circuito? Que ele precisou utilizar? Ele precisou utilizar que a tensão, a capacitância, a reatância capacitiva, ela é igual à resistência aqui. Tendo essa informação, né? Então, a gente conseguiu tirar todos esses dados, né? Ganho, tensão de saída, a relação entre as duas, tá? Então, esse aqui é um exemplo simples, certo, pessoal? De baixas, respostas em baixas frequências. Beleza? Essas equações aqui, assim, é difícil de decorar, assim, né? Mas tem alguns exercícios no livro lá, texto, que ele dá pra gente aplicações. Eu vou passar para vocês uma aplicação depois, um exemplo, que dá para você usar os números e colocar aqui para ver como é que ficaria. Tá? Pessoal, tá todo mundo acordado aí? Eu sei que é difícil, mas tá todo mundo vendo a tela ainda, né? Bom, então nesse probleminha aqui, pessoal, nesse exemplo, na verdade, a gente usou que a reatância capacitiva é igual à resistência e o nosso ganho de tensão é igual a 0,707. Então a tensão de saída ela vai ser 70,7% da tensão de entrada. Certo? Com todos esses cálculos que a gente fez, a gente consegue calcular a frequência de corte inferior da banda média, que é o nosso probleminha, esse aqui, ó, o FL. Então, se eu quiser determinar para aquele circuitinho esse valor de FL, que tem uma característica aí de curva igual, parecida com essa aqui, por exemplo, eu venho, vou determinar primeiro esse tipo de... Cadê a equação aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu vou utilizar essa equaçãozinha aqui. Certo? Então, a partir da reatância capacitiva, né, que é 1 sobre 2πfc, que é igual ao próprio R, o que a gente pode tirar? Eu preciso determinar o F aqui, ó, dessa equação. Eu vou tirar ela e separar, por exemplo, jogar ela para cá, por exemplo, tá? E o R eu jogo para baixo. Então o R fica aqui, no lugar do F, e o F vai para fora. Então, e o F, como é uma frequência de corte inferior, eu chamo ele de FL. Tá? Então a frequência de corte inferior, tá? Que é um valor mínimo que a banda se inicia para ter um bom funcionamento do amplificador aí, sem atenuação enorme, né? Seria essa. Então, se eu tiver a resistência e a capacitância, eu determino essa frequência mínima de corte aqui para o meu circuitinho. Bom, depois que a gente normalizou o gráfico para frequências menores, é possível verificar que o ganho em decibéis diminuiu, ficando mais negativo. Portanto, chega-se à conclusão de que a combinação RC define somente a frequência de corte inferior. Não, é o que a gente fez aqui, tá, pessoal? Então, a gente calcula isso aqui para saber a frequência mínima aí que a banda vai chegar, que ela ainda trabalhe numa condição boa, se não tem uma atenuação muito grande do sinal amplificado.
Aí, a partir desse circuitinho aqui, tá? A gente encontrou a tensão de saída e a relação com a tensão de entrada. E nós encontramos também o ganho. A gente pode expressar o ganho de tensão em função de frequências, certo? O ganho de tensão aqui para a gente pode expressar por essa equação, considerando esse J, né? Vocês lembram aí que é um número imaginário, raiz de -1, certo? F para a gente é a frequência do sinal de entrada e FL é a frequência de corte inferior. Tá? Então eu posso ter o meu ganho de tensão aí como 1 sobre 1 menos J FL sobre F. Então ó, eu posso dividir uma frequência de corte pela frequência e eu vou ter essa equação de ganho, tá? Beleza? Então isso aqui é uma outra forma para eu determinar o ganho de tensão, só que relacionado com as frequências, tanto a de corte como a frequência normal, tá? Aqui, pessoal, é um diagrama que é o diagrama de Bode, tá? Só que ele é o diagrama de Bode para a região de baixas frequências, que a gente está trabalhando com baixa frequência. Então, na escala vertical aqui, a gente tem o ganho em decibéis, numa escala linear, vocês estão vendo, ó, começa no 0, vai aumentando, 3, diminuindo, -3, -6, até -21. Aqui na escala horizontal, a gente tem a escala em logaritmo. Então, F10, depois passa para FL sobre 4, depois FL sobre 2, FL, e assim vai. Aí aqui a gente vai perceber que, por exemplo, para uma variação de 2 para 1, então, por exemplo, se eu pegar aqui de FL sobre 2 para um valor de frequência FL sobre 2, a gente vai ter um ganho de -6, certo? Isso aqui, pessoal, equivale a 1/8, certo? De frequência. Agora, para uma variação, por exemplo, de 10 para 1 na frequência, a gente vai ter, ó, de 10 para 1, nós vamos ter o correspondente, né, uma atenuação de, você vem aqui, ó, aqui é FL sobre 10, então você vai ter uma atenuação de 20 decibéis no ganho de tensão, ó, certo? Então, para variação de 10 para 1, a atenuação é de 20 decibéis no ganho. Para uma atenuação de 2 para 1, você vai ter para uma frequência de operação é de 2 para 1 aqui, de 2 para 1, a gente vai ter uma atenuação de -6 no ganho de tensão. Para uma atenuação de 4 para 1, eu vou ter uma frequência de 4 para 1 aqui, uma correspondência de frequência de 4 para 1, eu vou ter uma atenuação de -12. Tá? Para esse gráfico aqui, ó. Então ele tem aqui uma resposta em frequência real e ele fez uma aproximação aqui com uma linha reta, tá? Para tirar, por exemplo, a aproximação de quanto que seria a atenuação para aquela frequência, para aquela resposta em frequência, tá? Dependendo aí da variação, né? 2 para 1, 10 para 1, certo? Então, esse diagrama fornece para a gente o quanto de atenuação a gente teria dependendo da variação de frequência na operação. Tá? Frequência 2 para 1, atenuação -6. Frequência 10 para 1, atenuação 10 decibéis. No sinal de amplificado. Beleza? Então esse diagrama serve para isso. Então, sabendo que a combinação resistor-capacitor vai definir a frequência de corte, que foi o que a gente fez, né? A gente determinou essa frequência de corte aqui, ó. É possível analisar todos os circuitos amplificadores, tá? Como esse que a gente viu, ó. É um exemplo. As frequências de corte inferiores, como que a gente fez aqui. Obtendo as combinações resistência-capacitor do circuito total.
Aí ele vai variando o seguinte, pessoal. A gente vai pegar, por exemplo, o amplificador TBJ, que é um transistor bipolar de junção, tá? E a gente vai analisar o circuito mais utilizado em aplicações, que é o emissor comum da figura 315, essa daqui. Tá? Então eu tenho um TBJ aqui, ó. Beleza? Um transistor TBJ aqui, utilizado no amplificador de emissor comum. E a gente vai verificar todas essas características que a gente falou, de amplitude, frequência aqui, tá? Frequência de corte, para esse tipo de circuito. A gente vai analisar, vai verificar aqui, que a gente tem alguns capacitores especiais, tá? Então a gente tem capacitores de acoplamento, certo? E de desvio, que a gente vai chamar de CS, aqui ó, em frente à resistência, né? O CC e o CE. Beleza? São capacitores aí. E essa análise que a gente vai fazer, ela vai ser usada para qualquer configuração de amplificador. Nesse caso, a gente está trabalhando com um emissor comum, mas você pode utilizar para outros tipos de amplificadores que a gente viu, por exemplo, nas outras aulas. Tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente pode encontrar, por exemplo, uma resistência equivalente, vistas aí pelo terminal do capacitor. Então, esse exemplo aqui, ele vai usar o teorema de Thevenin para fazer a análise, tá, pessoal? Então, ele vai começar, ele fez uma separação. Então, para analisar esse circuito, ele separou em itens de capacitância. Então, primeiro, ele pegou a capacitância CS aqui, ó, CS, e começou por ela. Tá? Então, depois a gente vai trabalhar o CC aqui, depois o CE, tá? Para analisar todo esse circuito aqui. Beleza? Voltando, ó, a gente está agora trabalhando com um TBJ, um transistor aqui, bipolar de junção, no amplificador de emissor comum, e nós vamos tirar as características que a gente verificou anteriormente, tá? FL, etc., nesse circuitinho. Então vamos lá. Então, para o CS, o capacitor CS, ele é colocado onde aqui a gente vê no circuito? Ó. Ele é colocado antes do transistor. Então, ele é colocado na entrada do circuito. Beleza? Então você vê aqui ó, que ele é colocado bem na entrada do circuitinho. Ó. E aí, o que a gente tem que começar a fazer para entender esse problema? A gente vai pegar e ver um circuitinho equivalente de corrente alternada para calcular o CS, essa capacitância aqui. Então, ó, olhando o circuitinho que a gente tem, ó, tem uma fonte VS, RS, CS e depois temos resistência aqui, R2, né? Mas eu tenho que colocar o circuito equivalente. Então, o que eu faço? Eu mantenho a fonte de tensão e o RS aqui, mantenho os dois, a capacitância eu mantenho, vocês estão vendo, e aqui ó, eu vou considerar só o R1 com o R2 paralelo. Então ó, R1 com R2 eu vou deixar eles em paralelo aqui, e vou deixar um circuito paralelo aqui, um resistor paralelo, que é o ganho da resistência vezes a resistência RE. Tá? Então eu tenho, lembra que a gente fez nas outras aulas, né? A gente tinha um transistor e para calcular a parte de resistência desse transistor aqui, para trabalhar com isso, a gente considerava uma resistência RE', tá? Que é o que a gente vai considerar aqui, ó. Tá? Aqui seria um RE'. Então, tudo isso aqui em paralelo. Então, é com esse circuitinho equivalente a essa parte
do circuito aqui que a gente vai trabalhar para encontrar CS. Então vai, ó. A frequência de corte, pessoal, tá? Devido à presença desse capacitor CS, tá? Ela vai ser dada por essa equaçãozinha aqui, ó. Tá? A frequência é 1, 2π. Aí você vai somar quem? A resistência S, que está na frente, que é relacionada à fonte geradora, certo? Mais a resistência de entrada, soma as duas, vezes o CS aqui. Só que a resistência de entrada, pessoal, ela é dada pelo cálculo de resistências em paralelo, né? Que são essas daqui, ó. R1 paralelo a R2, paralelo a beta R'. Tá? Então, se você fizer todas elas, o cálculo em paralelo dessas resistências aqui, você determina a resistência de entrada. Tendo a resistência de entrada equivalente aqui, você soma com o RS. Soma com o RS. Multiplica pela capacitância e pelo fator 2π. Aí você inverte isso aqui, faz uma continha inversa, né? Você tem a frequência de corte devido à presença do capacitor de acoplamento CS. Você observa o seguinte, pessoal, nesse circuito, se ele der para você a capacitância aqui do capacitor de acoplamento, tá? E todas as resistências, você determina a frequência de corte desse circuito equivalente. Beleza? Você determina ela. E vice-versa, se ele te der a frequência, você determina o CS. Tá? Então dá para calcular, dando umas aqui, grandezas, o valor de uma, né? Se determina o valor das outras. Bom, vamos lá. Agora ele separou, como eu falei para vocês, né? As capacitâncias CS, depois separou a capacitância CC e por último a CE. Para a capacitância CC, então a gente volta no circuito lá, ó. É essa parte aqui que a gente vai trabalhar. Então observe as partes em volta aí do CC, como que ele vai fazer com o circuitinho, ó. Olha lá. Ele pegou o CC aqui, ó, isolou, tá? E ficou uma resistência RL, resistência de carga aqui, ó, da saída, uma resistência RC aqui e uma resistência R0. Então, se a gente voltar lá no... Então, ele usou RL, RC e uma resistência R0, que é composta pelo seguinte aqui, ó. Vamos ver aqui o que ele faz. Ele não dá aqui. Uma resistência R0. Vamos ver o que ele vai fazer aqui com o R0, tá? Então, agora o capacitor de acoplamento CC, ele é conectado à saída do elemento ativo, né? No caso, o transistor. Então, se a gente vê no nosso circuitinho, ó, aqui o transistor tem o coletor em cima e o emissor embaixo, e a base aqui. Na saída aqui de cima, ele conecta esse capacitor, ó. Certo? E a carga RL, que está conectada aqui também, ó. Beleza? E mostra a resistência equivalente total, que determina a frequência de corte inferior a CC. E deve ser o R0 aqui, tá, pessoal? Beleza, ó. Como é que eu determinaria a frequência de corte do capacitor CC? Então, essa frequência de corte do capacitor CC aqui, ela vai ser 1 sobre 2π. A resistência equivalente R0 aqui, ó. Tá? Ele pôs em maiúsculas, ele deveria deixar minúscula mesmo, tá? Mas tá misturando todas as letras aí, tá? Isso fica ruim. Mais RL aqui, CC. 1 sobre 2π, aí vem o RC aqui, paralelo a R0, tá? Essa notação aqui acho que está errado, viu, pessoal? Aqui é... Deixa eu ver o que ele faz aqui. A notação aqui está errada.
R0. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Essa anotação aqui tá errada, viu, pessoal? Eu vou dar uma olhadinha depois se tem alguma correção lá, mas a equação aqui tá certa, tá? É 1 sobre 2π, soma de duas resistências, mas aqui deveria ser acho que seria o RC aqui, talvez, não sei. Preciso dar uma olhada nisso aqui, tá, pessoal? Isso aqui Professor, Oi? eu acho que esse R0 maior aí é o simplificado do RC em paralelo com o R0 menor. Pelo que eu li do livro. Ah, é verdade. Ele fez paralelo aqui, é verdade, tá certo. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele não dá isso aqui, ele não fornece nenhuma... Mas é ruim isso aqui, cara, você tem que explicar certinho, né? Da onde vem isso aqui, tá? E não tá claro. É estranho mesmo, porque eu também me perdi nessa parte Sim, da tabela. isso aí é estranho mesmo, isso aí não tá legal. Que nem aqui em cima, ó. Aqui em cima dá pra você perceber, né? Beleza, tranquilo, né? Mas você chega aqui, ele não fala nada o que é isso aqui, tá? Ele deixa a ver navio, sabe? Não tá bem explicado. E isso aqui, então, pessoal, ó, eu não sei a página que tá, mas é da unidade 3. Beleza? Quando vocês chegarem aqui, ó, tá? Então, tomem cuidado que, ó, o RC, realmente, ó, tem um ponto comum aqui, os dois estão em paralelo. Então, se você calcular os dois em paralelo, vai dar um valor de resistência, que seria uma resistência equivalente dos dois, do R0 com o RC. Então, ele deve ter chamado a resistência equivalente dos dois aqui, ó, de R0. Tá? Como que você chama, que você falou aí? Rodrigo. Como o Rodrigo falou, realmente. Os dois aqui em paralelo teria que dar uma resistência, aí somando com essa aqui em série. Realmente. Isso aí, ó. Então, pessoal, no livro, tá? Na unidade 3, essa parte aqui eles não tá bem explicado lá, tá? Então essa parte aqui, ó, R0 minúsculo, calculado em paralelo com RC maiúsculo, vai dar a resistência equivalente a R0. R0 maior aqui, ó, maiúsculo, tá? Aí ele somou R0 com RL maiúsculo, tá? Somou as duas. Beleza? Aí o que ele faz aqui ele chama o R0, ele pode fazer assim, né? Como está equivalente, os dois em paralelo, então eu posso escrever RC paralelo R0 aqui, tá? Beleza? Então esse R0 aqui, ó, deixa eu só fazer uma coisinha que ajuda vocês na hora de estudar. Eu vou mandar isso aqui para vocês. Só me colocar aqui, ó. Então, ó, o R0, pessoal, ele é a mesma coisa que calcular o RC paralelo com R0, tá? Tá aqui, ó, os dois. Assim fica mais claro. Beleza, ó? Tá? O RL fica lá, separadinha. E aí, calculando esse daqui com esse, ele vai calcular em série, tá? Beleza? Então essa é a frequência de corte do capacitor CC.
Beleza. E... cara, saiu? Tá todo mundo vendo a tela aí? Sim? Sim, né? Beleza. Beleza. Agora, pessoal, o último aqui, no último caso, para o nosso circuitinho, ó. Aqui, ó. Nós vamos pegar o capacitor de desvio aqui, o CE. Beleza? Vamos calcular a frequência de corte dele para esse capacitor CE separado. Então, o que ele faz? Ó, ele vai deixar uma resistência RE do transistor lá e relacionado também ao transistor essa parte aqui, ó, certo? Uma outra resistência. E aí, todos esses dispositivos, né, a gente vai colocar aqui na parte da frequência de corte do capacitor CE de desvio. Tá? Então, para calcular essa frequência, eu faço 1 sobre 2π. Então, vai ficar o RE paralelo a essa resistência total aqui, ó. Tá? Então, RE paralelo a ela, vezes a capacitância do CE. O que está errado aqui? Peraí. Beleza, está indo. Beleza? Sendo que aqui, ó, ele chamou o R'(S), tá? Esse aqui, de RS paralelo a R1, R2. Se a gente voltar no circuito lá, ó, R1 paralelo a R2 paralelo a RS. Esses três aqui em paralelo vai ser o mesmo que um R'(S), tá? Então, vocês veem, é muito detalhe, tá, pessoal? Isso aqui é bastante detalhe. Tá? Como a gente está trabalhando com cálculo de frequências para circuito amplificador, então tem bastante conta para você levar em consideração, né, na hora de estar trabalhando com isso. E confunde mesmo, tá? Beleza, agora a gente vai ver um exemplo, tá, de aplicação. O mesmo circuito que eu mostrei ali em cima, do emissor comum, usando um TBJ, bem aqui, ó, ele fornece para a gente todos os valores desses dispositivos, ó. Tá? Então, o CS ele fornece 10 microfarad, o CC aqui ele fornece 1 microfarad, o CE 20 microfarad e assim por diante. Tá? A resistência R0 ele fala que é muito grande, dá um valor infinito aqui, tá? Se a gente voltar aqui, ó, o R0 aqui, ó, ela é muito grande, certo? O que mais? As resistências todas ele dá, o ganho das resistências é 100 e o VCC aqui bem na saída, né? Tensão de corrente contínua é 20 volts. Então, usando esse circuitinho, calcule a frequência de corte inferior do circuito. Tá, como é que a gente vai começar? Primeira coisa, nós vamos calcular o valor da tensão na base do transistor, que é aqui, ó. Tá aqui o transistor, nós vamos calcular a tensão aqui. A tensão na base do transistor é dada por essa equação. Então, você coloca VB de base do transistor. Ela é igual à tensão de corrente contínua, VCC aqui, ó, que ele deu pra gente. Só que você lembra que tem que considerar um fator de correção na frente aqui, que é quem? Que corresponde aos dois resistores que estão anteriores à base do transistor, tá? Então você vai pegar o resistor aqui, esse de baixo, vai dividir pela soma dos dois, aqui, ó. Então fica R2, que ele deu pra gente, que vale 10K, R1 mais R2, o R1 40K.
tá? Faz essa continha, multiplica tudo por 20. E aí você vai encontrar que a tensão aqui na base do transistor é 4 volts. Então, para esse problema, se você for começar calculando a tensão na base do transistor, tá? Você vê esse monte de dispositivo aqui, vamos pegar bem aqui, ó. Aí, segundo passo. O segundo passo é você calcular o RE' do transistor aqui, que é a resistência relacionada ao emissor do transistor, né? Então, nós vamos calcular o RE' e a corrente que passa pelo emissor aqui, ó. Então, a corrente do emissor é dada pela tensão do emissor dividido pela resistência RE. A tensão do emissor, lembre-se, é a tensão que você calculou da base, 4 volts, menos um fator que já é fixo, 0,7, dividido pela resistência RE aqui na saída. Beleza? Vai dar 1,65 mA. Agora, a resistência RE' do emissor, ela é a tensão térmica. Isso aqui, esse número é fixo para a gente também. Nas aulas anteriores a gente já falou disso. Tá? Sempre que tiver a tensão térmica, esse valor é 25 milivolts. E a corrente IE a gente acabou de calcular aqui em cima. Então, dividindo 25 por 1,65 vai dar 15,15 ohms. Então essa é a resistência aqui relacionada à saída do emissor e a corrente na saída do emissor, do transistor aí. Tá? Então aqui está explicando a parte da tensão térmica, só para lembrar vocês, tá? Não precisa falar isso aqui que vocês já sabem. Bom, então beleza, ó, a gente já calculou as tensões, correntes e resistências aí do transistor, tá? Então, isso aqui é a primeira coisa que vocês vão fazer quando for encontrar a frequência de corte inferior de um circuito como esse. Então, passamos essa fase, vamos para a segunda fase. Agora a gente vai fazer o que a gente falou na aula de hoje. Vamos dividir os capacitores. Então, vamos pegar primeiro o capacitor aqui CS, ó. Isola esse circuito aqui, ó, essa parte do circuito. Isola ela, tá? E aí a gente vai ter para o CS, vou voltar aqui em cima, ó. Para o CS nós vamos ter isso aqui, ó, tá? R1 paralelo R2 paralelo a beta RE, linha, né? Que é isso aqui, ó, RE de entrada. Então vamos voltar lá. Então a RE de entrada é aquela equação, R1 paralelo R2 paralelo ao ganho vezes RE'. O que eu já tenho aqui, né? O RE' nós temos, já calculamos. O beta, que é o ganho da resistência, já tem, ele deu no problema. E o valor dos resistores R1 e R2 também foi dado. Certo? Então, isso aí já foi dado. E aí, fazendo tudo em paralelo, calculamos a resistência de entrada. E aí a frequência de corte para o capacitor de acoplamento é 1 sobre 2π, a resistência RS, mais a resistência de entrada. A resistência RS, pessoal, ele deu, que é 1K. E a de entrada, acabamos de fazer aqui, ó. Beleza? E a capacitância do capacitor aqui? Ele deu para a gente no problema, ó, 10 microfarad. E aí, fazendo essa conta aqui, nós vamos chegar que a frequência de corte do capacitor de acoplamento é de 7 Hz. Beleza? Então, a primeira frequência de corte a gente encontrou. Tá? Agora a gente vai para a segunda frequência de corte, que é essa daqui, relacionada ao CC. Para isso, nós vamos usar essa equação aqui, ó. Deixa eu ver, essa daqui, tá? Essa equação aqui, ó. E nós vamos usar esse circuitinho equivalente, ó. Tá? Lembrando que ele deu, eu acho que ele deu o RC e o RL lá, tá? O R0, nós vamos ter que ver se, eu acho que ele, vamos ver se a gente, deixa eu ver como é que tá aqui. RC,
Vou ver lá embaixo, espera aí. CC. Opa, eu estou aqui. Aqui, beleza? CC. Ah, tá. O R0, pessoal, ele deu pra gente que é muito grande, é infinito. Tá? Então, tendo isso, você acaba fazendo uma aproximação. Então, nós vamos usar esse item aqui para aproximar. O R0 maiúsculo, que é o cálculo da resistência equivalente entre um R0 e o RC, tá? Seria o produto dos dois dividido pela soma, né? Mas você pode fazer que o R0 é 1 sobre R0 mais 1 sobre RC. 1 sobre R0, como o R0 aqui é muito grande, 1 dividido por uma coisa muito grande dá praticamente zero. Então, o R0 aqui ele é praticamente igual ao valor do RC. Então, ele é aproximadamente RC aqui, tá? E aí, a frequência de corte para o capacitor aqui, CC, vai ficar 1 sobre 2π, R0. O R0 é o próprio RC. O RC é 4K. O RL foi dado, que é 2,2K. E a capacitância do CC é 1 microfarad. Aí, fazendo essa conta, dá 25, aproximado 25,68 Hz. O item mais importante aqui, pessoal, é isso aqui, ó, que pega, ó. Tá? Se você não lembrar que o R0 ele deu um problema, é muito grande, aqui você não vai tirar o valor. Certo? Aí você vai acabar se complicando aí. O CE, né? O CE vai ser R'(S), todos em paralelo aqui, ó. Então é 1K, 40K, 10K o valor de cada resistor, dá 888 ohms. E a frequência de corte para o capacitor CE é aquela equação que a gente já viu, né, lá em cima. Só vou substituir os valores, ó. O RS a gente já tem, o beta é 100, o RL a gente já tem e o RE a gente já tem. O CE foi dado, substituindo tudo aqui, chegamos no FCE, né, que é 335,13 Hz. Tá? Aí você vai ter três frequências, tá? Você vai ter FCE, FCC e FCS, três frequências. E aí qual vai ser a frequência de corte que você vai escolher? Então a frequência de corte inferior, ela vai ser a maior frequência entre as três obtidas. Tá? Isso devido aos capacitores. Qual que é a maior que a gente tem? É a FC é 335, a FCC é 25 e a F é 7. Então essa daqui foi a maior. Ó. A maior é 335,13. Então é ela que vai ser a frequência de corte inferior FL. Então vamos supor que numa prova o cara dá para você esse circuito aqui. Ele não te dá para você calcular nada disso aqui, ó. Tá? Ele não vai te dar esses cálculos. Ele só vai falar assim para você, ó. Tem esse circuito tal e a frequência, as três frequências de corte encontradas, FCC, FCE, FCE e FCS foram 7, 25 e 335. Ele te dá isso aqui bonitinho. Aí ele fala assim: das três frequências, qual será a frequência de corte do circuito, né, do amplificador aí? Vocês vão ter que escolher uma das três e vai ser a mais alta. E se você não souber qual que é a mais alta, você não vai acertar a alternativa, entendeu? Então a mais alta é sempre a que você vai escolher aqui nesse caso, tá? Beleza? Então isso aqui seria o nosso exemplinho. Deixa eu só ligar a bateria aqui que tá dando uma baixa aqui. Aí.
Beleza, agora a gente vai substituir o nosso circuitinho, pessoal. Nós vamos substituir o transistor que a gente tinha lá, tá? O TBJ, por um JFET, que é um transistor por efeito de campo. Tá? Então ele só substituiu um transistor por esse aqui. Será que vai mudar alguma coisa? Algumas coisas, tá? Então tá aqui nosso circuitinho, ele continua com os dispositivos, ó, bonitinho, e ele vai mudar. Ele mudou um transistor por o TBJ por um JFET, ok? Esse daqui. Bom, o circuitinho, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o TBJ. Então a gente vai avaliar o circuito considerando cada capacitor aqui, ó. Beleza? Então ele vai separar o CG, o CC e o CS. Para a frequência do CG, ela vale 1 sobre 2π RS mais RG vezes CG. Então você vai pegar o RS aqui do circuito, somar com o RG, beleza? Somar com o RG, multiplicar pela capacitância CG e ter o valor da frequência de corte CG. Ok? Então essa aqui é a frequência de corte devido à presença do capacitor CG. RS, pessoal, é a resistência da fonte, né, que a gente já falou em alguns outros problemas. E RG é a resistência de entrada da polarização do transistor aí. Então, é resistência RG aqui, ó. Tá, essa parte de polarização aqui. Beleza, agora vamos pegar o outro capacitor, o CC, aqui, ó, o CC. Beleza? Tá aqui, a frequência é 1 sobre 2π. Agora você vai pegar a resistência L, perdão, a L aqui. A resistência L, essa daqui é de carga. Beleza? E vai usar o R0, que o R0 é uma resistência equivalente do RD, do RD com um Rzinho D. O Rzinho D aqui, deixa eu ver se não está aqui. O Rzinho D, se eu não me engano, é uma resistência de dreno devido à tensão do GS, tá? Então, se a gente vier aqui, ó, se tem a tensão do base emissor, tá? Gera uma tensão, a tensão daqui da base emissor do transistor aqui gera uma tensão, cadê aqui? Tensão VGS. E essa tensão, você tem em relação a ela uma resistência de dreno, que ele chama de Rzinho D. Tá? Isso aqui está relacionado à existência do próprio transistor JFET aí, tá? Então essa resistência RD em paralelo com a Rzão D vai me dar uma resistência equivalente a R0, essa daqui. E é ela que nós vamos colocar na equação para calcular a frequência. Certo? Então, tendo em mente isso aqui, a gente calcula essa frequência de corte devido à presença do capacitor. Certo? Então, ó, só uma coisa, em relação ao outro circuitinho que a gente viu, você vê que acaba mudando algumas coisas, né, pessoal? Aqui, ó, essa resistência de dreno não tinha. Bastou você mudar o transistor aqui, tá, para você ter a existência de uma resistência de dreno, devido à presença da tensão do capacitor aqui G, né, da relação GS aqui, da saída do base emissor aqui, essa tensão. Então você tem que ficar esperto com isso, tá, pessoal? Mudou o transistor ali, mudou isso aqui, ó, tá? E por último, o capacitor de desvio de fonte, tá? Que é o CS. A frequência de corte dele vai ser 1 sobre 2π, a resistência equivalente, vezes CS. Essa resistência equivalente
tá? Ela é vista pelos terminais do capacitor de desvio CS. E aí a equação dela é esse trambolho enorme aqui, tá, pessoal? Ó. Então aqui, ó, o RS a gente sabe quem é no resistor, tá? Que é isso aqui. Agora, as outras partes é 1 mais essa parafernália enorme aqui, tá? Então o RS continua aqui, 1 mais GM-RD, que é aquela resistência de dreno, dividido por RD mais RD paralelo a RL. O problema aqui, pessoal, é esse GM aqui, ó. Tá? Nós vamos ver o que é. Outra coisa que a gente tem que observar é aqui para o RD, pessoal, ele tem um valor muito alto, tá? E ele tende, no caso, ao infinito. E aí essa equação, a equação 13.13, tá? Deixa eu ver onde que está aqui. Essa aqui, ó, cadê? Não coloquei aqui, é a anterior. Ela acaba sendo simplificada. Então a resistência equivalente, ela acaba ficando com R paralelo a 1 sobre GM. GM, tá? GM aqui, ela vai ser a transcondutância do amplificador FET, tá? Então GM é a transcondutância. Ela é dada por essa equação aqui, ó. Certo? Essa aqui é uma transcondutância inicial, GM0. Aqui a tensão GS, né? Dividido por VP, a tensão pinch-off, tá? Aí você vai ter que fazer 1 menos isso aqui e tal, para determinar esse GM. Aí, tendo isso, você volta, coloca o valor aqui, acha o ganho na entrada, por exemplo. Se você já tiver os valores de RD e RL, né? Beleza? Ou se tiver o GM aqui, você calcula aqui, coloca a resistência equivalente aqui, achando a frequência de corte do capacitor de desvio CS. Então, esse aqui é o mais chatinho, tá, pessoal? Que tem muita equação. Você tem que calcular cada termo aqui, ó, tá? Para chegar nos valores de frequência lá. É o mais chato mesmo esse daqui. Você tem que ficar bem esperto aí para fazer o cálculo, tá? E agora, pessoal, a frequência em resposta em altas frequências, tá? Para a parte de resposta em alta frequência, a frequência de corte superior, que é aquela que a gente viu, FH, ela tem características que são próprias do amplificador, que estão ligadas, no caso aí, que contém o transistor, tá? Esse comportamento que rege o valor da frequência de corte superior está relacionado com um teorema que é chamado Teorema de Miller. Esse teorema vai relacionar entradas e saída do amplificador. Para esse teorema, o que você tem? Então, temos a figurinha aqui, ó, um amplificador com capacitor de realimentação. Então, aqui, ó, você tem um amplificador, inversor AV, você tem uma resistência R à esquerda com uma fonte, e você tem uma resistência RL à direita. Então, você tem um amplificador com 2 terminais aqui que a gente está vendo, ó, de capacitância C. Um é ligado, por exemplo, na entrada e outro na saída. Tá? E em altas frequências, que é o que a gente está falando aqui, vai acontecer um fenômeno que é o aparecimento de uma capacitância de realimentação. Então, o fato de você ter um circuitinho desse, você tem um aparecimento de uma capacitância de realimentação entre os terminais do amplificador. Tá? Então, é como se esse circuitinho sem o capacitor aqui, o fato de você só ter as resistências, a fonte e o amplificador inversor, o funcionamento dele geraria o aparecimento de uma capacitância entre esses terminais do amplificador. Certo? Ok? E esse capacitor, pessoal, ele é conhecido como capacitor de realimentação. Tá? Então, se eu tivesse
esse circuitinho com a resistência, amplificador, a resistência e a fonte, na saída, na entrada e na saída do amplificador, pela existência e funcionamento do circuito, é como se eu tivesse na entrada e na saída um capacitor que ele chama de capacitância de realimentação entre os dois terminais. É isso que acontece devido à presença desse circuito, ao funcionamento dele. Aí o cara que descobriu isso, pessoal, é chamado de John Miller, né, o famoso teorema de Miller. E o que diz o teorema? Né? A capacitância entre os terminais, ó, estamos a figurinha aqui, ó, a capacitância entre os terminais 1 e 2, entrada e saída, a gente pode dividir em duas. Tá? Então, para a entrada, por exemplo, posso ter uma capacitância MI e para a saída uma capacitância M0. Beleza? A capacitância de realimentação ela vai ser refletida para a entrada e para a saída, e de forma que simplifica a análise do seu efeito sobre o circuito amplificador. Então a gente pode calcular os valores da capacitância de entrada e de saída por essas equações aqui, ó, CMI e CM0, onde AV é o ganho, tá? Ok? CM é a capacitância de Miller. O índice é a capacitância, os índices que aparecem aqui, né, pessoal, é as entradas e saídas, tá bom? E o CREA é a capacitância de realimentação, tá? Quem vê essa capacitância são os terminais de entrada e saída, tá? Não significa que ela existe no mundo real, ela existe devido ao próprio circuito existir, entendeu? Então, ela é a capacitância de realimentação. As duas aqui, ó. Beleza? Se o ganho for muito grande, pessoal, praticamente a capacitância de Miller na saída é a própria capacitância de realimentação, tá? A de saída. Então, ó, em altas frequências, né, no amplificador, utilizando um transistor TBJ, que a gente já viu, as capacitâncias que alteram o ganho e definem a frequência de corte superior são as capacitâncias internas do transistor, tá? CBE, CBC e CBCI, tá? As dos fios, tá? CWI, CWO e as de Miller. Então, por exemplo, aqui, ó, temos um amplificador de emissor comum, beleza? Como que a gente já viu antes. Temos o transistor aqui. Nós temos as capacitâncias de cada parte. Então aqui, ó, para a parte do coletor, temos a capacitância CBC aqui, ó, que é a capacitância da base coletor. Essa parte aqui, ó, CBC. Para a parte do emissor, temos a capacitância CBE, que é a base emissor. Para a capacitância, para a parte voltado mais para o capacitor CC aqui, né? Ou a gente pode falar coletor emissor, essa parte aqui é capacitância do coletor emissor. Então veja, ó, só o fato de existir o transistor nesse circuito já gera uma capacitância aqui, ó, pessoal, tá? Então é uma capacitância virtual, vamos dizer assim, né? Tá? Então temos 3 capacitâncias aqui, ó, virtuais, só pelo fato do transistor estar presente no circuito. Temos aqui também, ó, uma capacitância CWI, essa daqui, ó, tá? E uma capacitância CW0 aqui. Beleza? Pus uma anotação aqui, ó, que é importante observar que a polarização emissor comum tem como entrada a base do transistor e saída do coletor. Portanto, a capacitância de efeito Miller é a capacitância entre a base e o coletor, tá? Entre a base e o coletor. Essa daqui, ó, CBC. Beleza? E aí, pessoal, a gente transforma esse circuito num circuito equivalente aqui, tá? Do modelo CA desse circuitinho aqui, ó. Então, transformando ele num equivalente, nós vamos somar todas essas capacitâncias. Então, ó, CBE somado com CWI e o CMI, tá? Mais um CMI aqui,
que a gente já viu na equação lá em cima, vai me dar uma capacitância inicial aqui, de entrada, que é essa daqui, ó, que eu represento por esse símbolo e é a parte equivalente do meu circuitinho, né? Já a de saída, ela é a capacitância W0 aqui, mais a capacitância coletor-emissor aqui, somo essas duas e somo com a capacitância de Miller de saída. Somando todas essas capacitâncias, eu vou ter uma capacitância bem aqui próxima à tensão de saída, né? Um C0, ó, olha lá. Tá? Então transformamos esse circuitinho em um circuito modelo amplificador emissor comum equivalente aqui, tá? E aí observa essa partinha azul, tá? Rachurada aqui. A frequência de corte na entrada do circuito, essa parte aqui, ó, tá? Da entrada do circuito, ela é dada por quem? Ela é dada por 1 sobre 2π, a resistência, aqui ele chama de TH, de TVNAM, a resistência de entrada, essa daqui, ó, THI, vezes a capacitância de entrada, que é essa daqui que a gente teve que fazer a soma antes. Beleza? Então temos ela aqui, ó. Já para a frequência de, deixa eu ver se qual, de saída, né? O que é? É 1 sobre 2π, a resistência que passa aqui pela parte da saída, né? Que é o RTH0, né? Vezes a capacitância de saída. Beleza? Então você divide a tensão de corte de saída e a tensão de corte de entrada. Aqui as resistências, tá? As resistências THI, elas nada mais é do que todas as resistências em paralelo do circuitinho lá. Então, por exemplo, ó, RS paralelo a R1, R2 e RI. RS paralelo a R1, R2 e o RI. Cadê o RI aqui? Não estou achando. O RI é essa resistência equivalente, tá? Aqui, ó. Beleza. E o CI, né, que a gente já mostrou a soma lá, né, pessoal? Sabendo que o Miller, né, a capacitância de Miller entrada é 1 menos AV, então se substitui aqui. Tá? Então, essa quantidade de equações aqui, tudo para calcular frequência de corte, ó. Tá? Beleza? Mesma coisa para a outra parte do circuito, de saída, né? E aí a gente termina a unidade 3, pessoal. Aqui, só vou mostrar aqui esse exercício, tá? Para vocês rapidinho. Esse exercício ele é bem parecido com o que a gente fez lá em cima. Ele vai te dar esse circuitinho, tá? Só que é o que a gente acabou de falar, só que aqui é o transistor desse circuito aqui mesmo, tá? Deixa eu mostrar lá. Acho que aqui é o emissor comum mesmo, tá? Ele não mudou pro JB, pro JFET, não. É o emissor comum mesmo. O emissor comum. Aí ele vai dar todas as capacitâncias, ó. Capacitância BE ele dá aqui, ó, virtual. Capacitância BC ele dá. Olha lá, 4. Capacitância CE ele dá. Capacitância CI ele dá. Tá? Capacitância W0 ele dá. Aí ele dá todas as resistências, RS, R1, R2, RC, RE, aqui embaixo, RL, o R0, que é infinita, muito alto, o ganho, beta, e a tensão CC. Então ele fornece todos esses dados. E aí ele vai querer calcular as frequências de corte. Tá? As frequências de corte de saída e a frequência de corte de entrada. Para fazer isso, nós vamos ter que desenhar esse circuitinho também, que facilita a nossa vida, né?
Beleza? Ó, você tem a tensão geradora, RS, ponto comum, aí você coloca em paralelo R1 e R2, aqui a resistência RI equivalente, ó, tudo aquela parafernália de resistência, né? E paralelo o capacitor CI, sendo que CI é tudo isso aqui, ó. Beleza? Então a gente tem todos os dados para calcular isso aqui, ó, separado. E aí a gente começa, primeiro, a primeira coisa que ele faz, ele calcula o valor de R''E, a tensão B. A tensão B, ela vale 4 volts, tá? Fazendo aquelas equações que a gente fez na outra aula, na primeira parte da aula. O IE também, o R''E, mesma coisa que a gente fez na aula de hoje. Aí ele calcula o ganho por essa equação. Aí ele vai calcular a resistência de entrada IN, aqui, aquele RTHI, beleza, ó, a capacitância inicial, e aí a frequência de corte. Aí ele vai calcular a resistência da saída, capacitância da saída, frequência da saída, tá? Aí, ó, como a frequência de corte superior é dada pela menor frequência entre as de entrada e saída, temos que a frequência de corte superior global é essa daqui. Então veja, aqui você vai calcular, vai usar a menor frequência, né, para encontrar a sua frequência de corte. Então, aqui, pessoal, basicamente é igual o exercício anterior lá, tá? Só a única coisa que muda agora são essas capacitâncias aqui, ó, que a gente tem que encontrar. Pessoal, aqui a gente está terminando a aula, então vocês viram que é pura matemática, né, pessoal? Tem bastante conta aí para fazer. Eu deixei aí, eu dei 2 exemplos que poderiam estar sendo perguntados na prova, tá? É claro que é difícil saber o que vai cair na prova, tá? Mas se eles evitarem contas, essas coisas, meus exemplinhos aí dá para ajudar, tá? Assim, a unidade 3, então a gente acabou. A unidade 4, pessoal, que é a parte de filtro que eu falei para vocês, ela é bem tranquila, tá? Se vocês puderem dar uma lida lá também. E facilita aí para vocês fazerem a prova, né? E se eu fizer a última, como eu não sei como é que vai antes da prova, não vamos ter mais uma aula por aqui online, né? Se eu conseguir der tempo de fazer esse videozinho para vocês, eu envio lá no grupo da WhatsApp para vocês terem um videozinho a mais aí para estudar. Mas se eu não conseguir, vocês peguem a unidade 4 e faz uma resumida nela e faça os exercícios, faça um ou outro exercício que você conseguir, pessoal. Eu sei que esse tempo de vocês é curto e talvez vocês não consigam fazer todos, não. Então, façam o que vocês acham mais tranquilo aí, resolvido, né? E bora para a prova aí, tá? E acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? É que é muita conta, pessoal. É muito cálculo aí. Realmente é difícil, sabe? Então... Boa noite, Paulo. Eu acho que dá tempo de você explicar na segunda-feira a última aula, porque a maioria faz a prova do meio da semana para o final. Ah, beleza. Beleza. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu achei que fosse já sábado, né? Que vocês iam ter até sábado. É da outra semana ainda. Beleza. Dá tempo mesmo. Tranquilo. Tem mais alguma dúvida? Mais nenhuma dúvida, pessoal? Bom, acho que é isso então. Eu vou postar o videozinho lá no YouTube, tá, pessoal? Para quem não pôde assistir, tá?
E tem bastante exercício resolvido lá na unidade 3, e eu recomendaria vocês fizessem, tá? Vocês viram que a gente fez 2 exercícios resolvidos aqui, tem mais lá ainda, e não dá tempo de falar em 2 horas, aí é muita coisa, não tem como, né? Mas a gente viu essa parte de alta e baixa frequência, dá para ter uma ideia boa, assim, para você fazer a prova, tá? Mas façam os exercícios resolvidos. Se der, peguem exemplos da internet, tá? Tem bastante exemplo resolvido na internet também, que é legal vocês terem uma ideia mais geral também. E ajuda vocês na prova, tá? E estudem também em grupo, também, se der, tá? Acho que é isso. Então, desejo a todos aí uma boa noite, tá? E agradeço a presença de quem pôde ficar aí. E boa semana, e semana que vem a gente finaliza, então, a última unidade. Tá joia? Beleza, Paulo. Boa noite. Qualquer dúvida aí, vocês podem me chamar no WhatsApp também, se precisar, tá? Tá ok. Boa noite para todos. Boa noite a todos aí.